Fala galera, aqui é o Rubens da BTM e hoje eu vou ensinar para vocês o máximo que eu conseguir de contabilidade em 20 minutos. Então vamos lá, tem bastante coisa para falar. Para começar, vamos imaginar que a gente vai abrir uma empresa, você e mais duas pessoas que você escolheu lá, dois amigos, dois colegas, e aí cada uma dessas três pessoas vai colocar 10 mil reais. E além disso, a gente vai pegar 20 mil reais emprestado no banco. Então o total de capital que a empresa vai ter, o total de dinheiro que vai ser investido no início, vai ser 50 mil reais. Deixa essa informação guardadinha aí, a gente vai usar ela mais pra frente. E aí a gente vai pegar esse dinheiro e vai começar a investir em fazer a empresa ter uma atividade. Então a gente vai começar a fornecer um produto ou um serviço para o mercado, para os clientes. Vamos tentar depois de um ano, vamos supor que é um período lá que a gente vai fazer a apuração, a gente vai tentar ver o quanto a gente conseguiu vender para os clientes. Esse valor aí que a gente vai achar, que é o quanto a gente conseguiu vender para os clientes em valor financeiro no período de um ano, a gente vai chamar de receita bruta. Você vai ter alguma série de descontos, porque você tem, sei lá, impostos diretos, IPI, PIS, COFINS, coisas desse tipo. Você teve alguma comissão de algum vendedor, enfim, você teve uma série de descontos. Fazendo esses descontos, tirando isso da receita bruta, a gente vai chegar num valor que a gente chama de receita líquida. Para você fazer essa venda de produtos ou serviços, você teve que produzir e tem um custo associado a isso. Então você teve, sei lá, imagina que é um produto, você teve que comprar matéria-prima, fazer a transformação da matéria-prima, você teve que transportar lá a matéria-prima para a sua empresa, você teve que pegar esse produto acabado e levar ele para o centro de distribuição. E a gente normalmente chama isso daí de custo dos produtos vendidos ou custo da mercadoria vendida, ou em inglês COGS, que quer dizer Cost of Goods Sold. Então a gente teve lá a nossa receita bruta, teve uma série de descontos, a gente chegou na receita líquida, e aí quando a gente pega a receita líquida e tira o COGS, a gente vai chegar no que a gente chama de resultado bruto ou lucro bruto. O lucro bruto é o quanto sobrou para a empresa de dinheiro depois de pagar a produção dos produtos ou de pagar o fornecimento dos serviços que essa empresa traz para os clientes. Além desse custo direto associado à produção dos produtos lá ou fornecimento dos serviços, a empresa tem uma série de outros gastos que ela precisa fazer para manter a empresa funcionando. Por exemplo, aluguel. Por exemplo, a conta de energia elétrica, por exemplo, água, por exemplo, telefone, por exemplo, o salário das pessoas do administrativo, marketing, despesas de venda, por exemplo, o transporte do produto do centro de distribuição até uma loja. Esses gastos que são associados ao período, a gente chama de despesas operacionais. Dentro das despesas operacionais, em geral, a gente vê duas categorias. Uma categoria que a gente em inglês chama de SG&A, que é Sales, General and Administrative, ou seja, despesas de vendas gerais e administrativas. E uma outra despesa que a gente vê lá, depreciação e amortização. Daqui a pouco eu falo com mais detalhe desse cara aí. Quando você pega lá o resultado bruto da empresa e você subtrai as despesas operacionais, a gente vai chegar no que a gente chama de resultado operacional ou lucro operacional. Em inglês você vai ver com o nome de EBIT ou EBIT, que quer dizer Earnings Before Interest and Taxes. Em português, dá para você dizer que é o lucro antes de impostos e de taxas de juros, ou juros da dívida da empresa. Quando você olha para o lucro operacional, você consegue ver o quanto a empresa gera de lucro pelo fato dela estar operando, estar fornecendo produtos ou serviços e estar descontando todos os gastos associados a fazer isso. A partir daí a gente vai começar a ver algumas coisas que tem a ver com a estrutura de capital da empresa, a forma como ela conseguiu obter dinheiro para fazer seus investimentos. Então lembra que a gente falou que 30 mil veio dos sócios e 20 mil veio de dívida? Essa dívida ela vai precisar ser paga lá para o banco e o banco provavelmente vai cobrar juros de você. O juro que o banco vai te cobrar nessa dívida a gente chama de despesa financeira. Se você tiver alguma coisa de caixa da empresa que não está sendo usada naquele momento e está investido sendo remunerado, a gente chama de receita financeira. Quando você pega a receita financeira e subtrai a despesa financeira, ou seja, o quanto você recebe de juro nas suas aplicações, quanto você paga de juros na sua dívida, você vai chegar no resultado financeiro líquido e ele vai entrar também na conta lá para a gente apurar o que está acontecendo nesse período com a empresa. Se você pegar o lucro operacional e tirar lá, subtrair o resultado financeiro líquido, a gente vai chegar no lucro antes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, ou lucro antes de IR e CSLL. A partir daí a gente vai precisar pagar o nosso sócio majoritário, que é o governo.
Então a gente vai pegar esse número do lucro antes de IR e a gente vai cobrar uma alíquota de imposto. Aqui no Brasil, em geral, a gente tem uma alíquota consolidada para IR e CSLL, que é em torno de 34%. Então a gente vai calcular 34% desse valor que é o lucro antes de IR e CSLL, e isso vai ser o quanto a gente vai pagar de imposto de renda e contribuição social. Se a gente pegar lá o lucro antes de IR, subtrair o IR e a contribuição social, a gente vai chegar no lucro líquido, que vai ser a última linha dessa nossa análise aqui do que está acontecendo com a empresa nesse período. Então vamos recapitular? A gente vendeu para os nossos clientes, a gente teve a receita bruta, a gente teve descontos diretos por impostos diretos, meios de pagamento ou comissões de vendedores. Tirando isso da receita bruta, a gente vai chegar na receita líquida. A gente teve que gastar dinheiro para fornecer esse produto ou serviço. Isso vai ser o custo do produto, ou o custo dos bens vendidos, ou o custo da mercadoria vendida. A gente tira esse cara da receita líquida, vai chegar no resultado bruto. Aí você vai tirar depois as despesas que a empresa teve para se manter funcionando naquele período que a gente está fazendo a nossa análise. Descontando isso do resultado bruto, você vai chegar no lucro operacional ou resultado operacional. Aí você tem o juro que você recebeu nas suas aplicações, o juro que você pagou na sua dívida, isso combinado vai dar o seu resultado financeiro líquido. E aí você pega lá o seu resultado operacional ou lucro operacional, tira o resultado financeiro líquido, isso vai dar para você o seu lucro antes de IR. Aí você calcula o IR que você vai ter que pagar, imposto de renda, normalmente 34% do lucro antes de IR, subtrai esse valor do IR e a gente vai chegar no lucro líquido, que é o quanto a empresa conseguiu gerar de lucro num determinado período. Esse negócio inteiro que a gente montou aqui tem um nome, o nome dele é DRE, que é demonstrativo do resultado do exercício. A gente falou de um item que apareceu lá na DRE, que é a depreciação e amortização, e esse item é um item um pouquinho especial, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. A depreciação e amortização é uma despesa que não movimenta dinheiro naquele momento em que ela está acontecendo e ela é decorrente de ativos de longo prazo que você comprou. Então, para dar um exemplo fácil, imagina que você vai lá e compra um caminhão para sua frota para fazer transporte. Você não lança esse caminhão, a compra desse caminhão na DRE em lugar nenhum inicialmente, vamos supor, e aí você precisa de alguma forma contabilizar o quanto te custou esse ativo. A forma de você fazer isso é você ir depreciando ele através da DRE. Ou seja, você pega o valor do ativo e você fatia ele ao longo do tempo e vai lançando ele no seu resultado para efeitos de apuração de lucro ao longo de vários períodos. Esse fatiamento de um ativo de longo prazo ao longo de vários períodos para que o gasto que você teve com ele seja também espaçado ao longo de vários períodos, a gente chama de depreciação. Se for para um ativo intangível, por exemplo, desenvolvimento de um software ou desenvolvimento de uma patente, a gente chama isso de amortização. Isso fecha aí o que a gente precisava falar a respeito de DRE. Imagina que além de apurar o resultado de um período lá, de um ano, por exemplo, e poderia ser um trimestre, poderia ser um mês, poderia ser uma semana, além disso, a gente quer ver qual que é a situação atual da empresa. Uma foto de como é que está a situação da empresa naquele momento. E normalmente a gente quer saber o que a empresa tem, e o que a empresa tem ou tem direito de receber, a gente chama de ativos. São os bens dela, ou os direitos que ela tem de receber algo. A gente quer saber também o quanto a empresa está devendo, e a gente chama esse tanto que a empresa está devendo de passivo. E a gente tem um outro, patrimônio líquido, ou quanto do dinheiro da empresa, ou do capital da empresa, lá do valor da empresa, é atribuído aos sócios da empresa. E aí tem uma equação muito importante que é o seguinte: ativo tem que ser igual a passivo mais PL, que é o patrimônio líquido. Eu gosto de ver essa equação de outro jeito. Eu gosto de ver ela desse jeito aqui, ó. Tudo que eu tenho menos tudo que eu devo é o quanto sobrou para os sócios da empresa. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor o que tem dentro de cada um desses elementos. Então os ativos, normalmente a gente divide esse ativo
em duas partes, que a gente chama de ativo circulante, ativo de curto prazo da empresa, ou que é muito fácil de ser transformado em dinheiro, e o ativo não circulante é o dinheiro de longo prazo da empresa, ou o bem de longo prazo da empresa, que é mais complicado de ser transformado em dinheiro ou que vai ser feito num prazo maior. Então, no ativo circulante, normalmente a primeira linha que a gente vai ver lá vai ser caixa em equivalente em caixa. O caixa equivalente em caixa é o quanto a empresa tem de dinheiro, vamos dizer assim, lá na conta corrente dela, ou o quanto ela tem de investimentos de muito curto prazo e que a variação da taxa de juros pouco vai impactar o valor daqueles investimentos. Além disso, a empresa muitas vezes vende coisas a prazo. Normalmente a gente chama essa conta de contas a receber ou de clientes. Um outro item que vai aparecer ali no ativo circulante vai ser, em geral, estoques. Então você tem lá uma série de produtos que você investiu dinheiro para formar um estoque e o produto está lá, ainda não foi vendido. Então, em geral, você tem lá uma linha para contabilizar estoques. Tem uma série de outras linhas que aparecem ali no ativo circulante. Por simplicidade, vamos fingir que só tem isso daí. Aí no ativo não circulante, tem um item lá importante que a gente normalmente chama de imobilizado. Prédio, terreno, máquina, equipamento, veículo. Além desse ativo imobilizado, pode ser que a empresa tenha também lá um ativo intangível, que são os softwares que ela desenvolveu para venda, ou alguma marca que possa ser atribuído um valor, alguma patente que ela tenha, um segredo industrial, enfim, pode aparecer lá um ativo intangível também na parte do ativo não circulante. Lá na parte do passivo, a gente vai ter também o passivo circulante e o passivo não circulante. Dá para pensar que o passivo circulante é aquela dívida lá, ou aquela conta que você vai ter que pagar num prazo muito curto, vamos dizer de 1 ano. E o ativo não circulante é aquela dívida que você vai ter que pagar num período superior a 1 ano. No ativo circulante, uma conta que vai aparecer lá provavelmente vai ser uma conta fornecedores ou contas a pagar. Isso daí são as coisas que você comprou a prazo. Então você foi lá, fez uma compra com o seu fornecedor e você falou, olha, te pago daqui a 40 dias. Pode ser que você tenha também salários a pagar aos seus funcionários. Já apurou o salário, mas não foi feito o pagamento no momento em que a gente está fazendo essa apuração. Aí vai aparecer uma linha lá, por exemplo, salários a pagar. No passivo não circulante, em geral o que a gente tem é a dívida de longo prazo da empresa. Então, lembra aquela dívida que a gente fez com o banco lá? Vamos dizer que a gente combinou com o banco que a gente vai pagar para ele daqui 5 anos, como lá dívidas ou empréstimos e financiamentos, o valor que a gente tem a pagar no longo prazo para o banco. E ali na região do patrimônio líquido, a gente tem, vamos dizer, duas contas principais. Tem mais, é mais complexo que isso um pouquinho. A gente tem uma conta que é o capital social, ou capital integralizado, que é o dinheiro que os sócios colocaram na empresa no início. Então vamos dizer que aqueles 30 mil que a gente colocou lá é o nosso capital social, o quanto os sócios foram lá e fizeram de aporte de dinheiro na empresa. E a gente tem uma outra conta, que é a conta lucros acumulados. A empresa vai fazendo a sua atividade, ela vai gerando lucro ao longo dos períodos, e aí a gente pega esse lucro e a gente traz ele aqui para lucros acumulados. E aí existe uma relação muito grande entre a DRE, que a gente estava falando, e esse demonstrativo que a gente acabou de falar, que se chama balanço patrimonial. Então como é que funciona isso daí? A gente teve um período de operação. A gente tem lá a DRE que conseguiu apurar para a gente o lucro líquido de um período. A gente vai ter que decidir o que fazer com esse lucro. Ou a gente pode manter ele dentro da empresa para reinvestir, ou a gente pode devolver o dinheiro para os nossos sócios, ou seja, eles vão sacar um pouco de dinheiro da empresa para viver ou coisa do tipo. Essa distribuição de uma parte do lucro a gente chama de dividendo. Então vamos supor que essa empresa ela vai pagar metade do lucro líquido que ela gerou como dividendo para os sócios dela nesse período. O que vai acontecer vai ser que essa empresa vai pegar o lucro líquido que ela apurou na DRE, metade vai para a mão dos sócios através de dividendo, e essa outra metade que vai ser guardada na empresa, ela vai parar lá na conta lucro acumulado no patrimônio líquido. Então eu costumo brincar, então um cordão umbilical entre a DRE e o balanço patrimonial, que é através da conta lucro acumulado lá do patrimônio líquido. Espero que esteja dando para entender até aqui. E aí vamos falar do último item que a gente quer falar aqui de contabilidade, que é o diagrama de fluxo de caixa, o demonstrativo de fluxo de caixa. Quando a gente estava falando da DRE, isso é o regime de competência. A partir do momento que eu tenho direito,
eu contabilizo essa receita. Não interessa se eu não recebi o dinheiro ainda. Eu não quero mais ver esse negócio de regime de competência que tem na DRE. Eu quero saber o quanto está movimentando de dinheiro de verdade. E aí que vai entrar o demonstrativo de fluxo de caixa. Então ele vai ter lá os lançamentos de receitas, custos, despesas, pagamento de juro de dívida e etc. E aí normalmente a gente tem o fluxo de caixa sendo dividido em 3 partes. A gente tem a primeira parte que é o fluxo de caixa operacional, que são todas as operações que têm a ver com a DRE lá. Elas têm a ver com o período de operação da empresa. Então, receita recebida de cliente, mas daí em regime de caixa, o quanto você teve de custo, o quanto você teve de despesa, o quanto você pagou de juro da dívida, o quanto você recebeu de juro das aplicações, o quanto você pagou de imposto de renda, enfim, todas essas operações que têm a ver com a operação da empresa, né, o fazer a empresa acontecer e que estão presentes lá na DRE, estão no fluxo de caixa operacional, porém em regime de caixa. A segunda parte que a gente tem no fluxo de caixa é o fluxo de caixa de investimentos. Fluxo de caixa de investimento, de forma resumida, é a compra e venda de ativo de longo prazo, de imobilizado. E a gente tem um terceiro item dentro do fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Os fluxos de caixa que alteram a estrutura de capital da empresa. Então, por exemplo, se entrar um novo sócio e colocar mais dinheiro, se algum sócio quiser sair, se a empresa vai lá e recompra ações de um dos sócios, ou se ela distribui dividendos, se ela vai lá e emite mais dívida com o banco, ou se ela vai lá e paga a parte da dívida. Todas essas são operações que vão alterar a estrutura de capital da empresa. Sendo assim, a gente tem as 3 partes do fluxo de caixa. Somando as 3, a gente vai chegar no fluxo de caixa total da empresa. E é isso que vai ser o quanto vai mudar o caixa da empresa de um período para o outro de operação dentro do seu período de apuração. Então, recapitulando, 3 partes: fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa de financiamento. Somando os 3, a gente vai ter o fluxo de caixa total da empresa. Se você olhar lá no balanço, esse fluxo de caixa total da empresa tem que ser a variação do quanto tinha no caixa e equivalente em caixa da empresa entre um período e outro. Para complementar, isso vai ser só um cheirinho de como a coisa funciona. O balanço patrimonial serve como uma esponjinha entre a DRE que está em regime de competência e o fluxo de caixa que está em regime de caixa. Então, quando você tem uma operação que acontece lá no regime de competência, mas ela ainda não teve movimentação de caixa para se refletir no fluxo de caixa, essa parada fica armazenada no balanço patrimonial. Ele é o buffer, ele é a esponjinha que consegue fazer uma coisa se transformar na outra. Por exemplo, imagina que você vai lá e faz uma venda para o seu cliente a prazo. Lá na sua DRE vai aparecer uma receita bruta, uma receita líquida decorrente dessa venda que você fez a prazo em regime de competência. Mas você ainda não recebeu. Se você não recebeu, não teve movimentação do seu caixa. Então no seu fluxo de caixa, isso não deveria aparecer ainda enquanto você não recebe esse dinheiro. Como é que você vai saber a diferença entre o regime de competência da DRE e o regime de caixa do seu demonstrativo de fluxo de caixa? Você vai saber isso através do balanço, porque vai ter uma conta no ativo lá, que é a conta clientes ou contas a receber, que vai aumentar devido a você ter feito uma venda que você reconheceu na DRE, que porém não foi ainda recebida e não movimentou caixa. Essa quantidade vendida, porém não recebida, vai ser representada pelo aumento do contas a receber no balanço. Quando essa conta for recebida, ela vai aparecer lá no fluxo de caixa e essa conta a receber do balanço vai ser reduzida. Ele faz conectar a DRE no demonstrativo de fluxo de caixa. Espero que tenha dado uns bons insights a respeito de contabilidade. 20 minutos obviamente não é suficiente, mas eu espero que você tenha um entendimento melhor de contabilidade agora, que facilite para você interpretar os dados que você vai ver das empresas que você vai olhar, se você se tornar sócio de uma empresa algum dia, se você resolver empreender, se você tiver uma consultoria, ou se você estiver trabalhando numa empresa que faz análise de ações. Esse resumão deve ter te dado um pouco mais de noção de como a coisa funciona e que você consiga perceber essas relações que existem entre os vários demonstrativos e como você consegue fazer a leitura da operação de uma empresa a partir da contabilidade.
Espero que seja útil para você que vai empreender, para você que vai querer virar sócio de alguma empresa. Se você gostou e quer compartilhar com seus amigos, aquela pessoa que está fazendo essa matéria lá na faculdade ou que tem curiosidade para aprender um pouquinho de contabilidade, manda para ela o vídeo, manda o link, marca aqui nos comentários. Se ficar com dúvida, marca aqui também e a gente bate um papo e tenta te ajudar a pegar os gaps aí, os buracos que ficaram nesses 20 minutinhos a respeito de contabilidade. Valeu, hein? Um abraço!